explicar para você o que é batalha espiritual, para que você entenda. Tem muitas pessoas que falam assim: eu estou numa peleja, estou numa guerra, estou numa batalha espiritual, mas às vezes nem sabe a raiz, o fundamento disso, o que é que está por detrás disso. Então a questão da batalha espiritual são conflitos que nós enfrentamos na vida cristã, tá ok? Então batalha espiritual são conflitos que nós enfrentamos na vida cristã. E por que isso, pastora? Por que na vida cristã? Porque preste atenção que eu vou lhe dizer, ouça aqui que eu vou lhe dizer. Quando você está lá no mundo, você vive uma mentira. Sim ou não, igreja? Você está lá no mundo, você vive uma mentira, você vive traições, você vive bebedeira, você vive balada, você vive bagunça, você vive uma vida toda errada. Só que para você aquilo ali está tudo bem. Para as pessoas que estão no mundo, irmãos, aquilo para eles não é errado. Eles entendem que aquilo não é errado. Então cada vez mais eles vão se afundando. Porém, quando eles chegam no fundo do poço, é quando eles começam a pedir socorro. Porque eles começam a sentir na sua vida, no seu corpo, que aquilo que eles estão fazendo está levando eles para uma profundidade de destruição. Ou é divórcio, separação, discussões e atritos e tantas outras coisas. Então é quando eles começam a frequentar uma igreja, começa a convite de alguém a ir para um culto, e começa a vir nos cultos. E daí quando eles estão ali nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, eles começam a perceber que o que eles estão vivendo é uma mentira. Eles começam a ouvir a palavra, a participar dos cultos, a ser ministrados, e aquilo vai confrontando o coração. É assim ou não é, igreja? Não foi assim com você? Comigo foi assim. Então você olha para você e fala: peraí, então essa vida que eu vivo é uma vida de mentira? Porque a palavra fala uma coisa e eu vivo outra? Aí já começa a batalha espiritual. Aí já começa uma batalha muito grande espiritual. Por quê? Já começam os conflitos na mente, já começam os conflitos no coração, porque você começou a ser ministrado. E a Bíblia diz que o Senhor, domingo eu preguei sobre isso, Ele é o caminho. Domingo o culto foi forte, irmãos. Era Santa Ceia, então o negócio, o chicote estralou aqui. Então você começa a ver as coisas diferentes. Isso começa as batalhas na mente, batalha no coração, porque você começa a perceber que você está na posição errada, que o que você está fazendo é errado. Então automaticamente, quando você recebe essa ministração no seu coração, é automático, você que já quer cambiar de vida, como dizem os nossos irmãos. Você já quer mudar de vida, você já quer sair daquela vida que você está vivendo de mentira, e você já começa a pedir ajuda ao pastor. As irmãs que te levaram para a igreja, você já começa a pedir oração. E aí começa uma guerra muito grande espiritual. Por quê? Porque aquele que estava travando a sua vida lá no mundo não vai querer te abandonar tão fácil assim. Pastora, de quem que você está falando? Do seu inimigo, do meu inimigo. Que inimigo é esse? Abra a sua Bíblia ali, Efésios capítulo 6. E verso 12. Olha só quem é o nosso inimigo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as ciladas do maligno. Ciladas do maligno. Escuta aqui uma coisa. Você já conseguiu entender quem é o seu inimigo, né? Aqui você percebe que a sua luta, a sua guerra, ela não é física. Então quando você começa a conhecer a verdade da palavra de Deus, e começa aqueles conflitos de coisas que o Espírito de Deus começa a dizer para você que você precisa mudar, existe alguém, e esse alguém, esse texto está dizendo, o diabo,
que começa a querer travar a sua vida. Ele começa a inflamar o seu coração, porque ele não quer que você saia da mentira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não quer que você saia daquele poço de destruição. Do outro lado está o Espírito Santo, porque você deu uma abertura para ele, e ele está falando ao seu coração aquilo que ele tem para a sua vida, aquilo que ele tem para a sua casa, aquilo que ele tem para a sua família. Do outro lado está o Espírito Santo dizendo para você: quem disse que está perdido o teu casamento? Quem disse que a sua vida é destruída? Quem falou para você que você não vai conseguir? Quem falou para você que você não vai vencer? Aí começa a grande batalha no mundo espiritual, meu irmão. Então por aí você consegue já entender o que é uma batalha espiritual. A batalha espiritual acontece quando você ouve a verdade de Deus. Aí começa o conflito no mundo espiritual, porque aí o demônio começa a guerrear, porque ele não quer que essa verdade entre no seu coração. Pastora, por que ele não quer que essa verdade entre no meu coração? Porque quando você deixar descer no teu coração essa verdade, automaticamente você vai buscar a mudança de vida. É automático. Você começa a deixar as coisas que você fazia. Se bebia, você para de beber. Se fumava, você para de fumar. Se prostituía, você deixa a prostituição de lado. E muitas coisas. Se fala palavrão, você já pega e fala: não, eu não quero mais isso para minha vida, porque a palavra, ela condena isso. Eu não quero mais falar palavrão. Você começa a mudar o seu comportamento. Aí, meu irmão, o diabo ele fica furioso. É quando ele se levanta contra a sua vida. Aí ele começa a usar todas as estratégias que ele pode usar para tirar você desse foco que você está. Você já percebeu que toda vez que você se posiciona nas coisas de Deus, começa aquele vendaval dentro da tua casa? Você fala assim: agora eu vou levar certo as coisas de Deus. Agora eu vou ir para o culto certinho. Agora eu vou fazer o discipulado. Agora eu vou servir ao Senhor de verdade. Agora eu vou deixar de fazer isso. Vou deixar de fazer aquilo. Você começa a se posicionar no mundo espiritual. E parece que não, minha irmã. Mas todas as vezes que você começa a tomar essa posição no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a se agitar. Por quê, pastora? Porque quando você começa a se posicionar, minha irmã, os anjos do Senhor começam a trabalhar em seu favor. Aí está do outro lado lá Satanás vendo a movimentação dos anjos, e ele começa a entender que se tem a movimentação dos anjos do Senhor, é porque tem posicionamento seu na terra. E é por isso que ele se levanta. E eu te pergunto: como que você está lidando com as batalhas espirituais da sua vida? Como? Como que você está lidando com elas? Desde o dia que você falou assim: olha, eu vou me posicionar, começou a acontecer o que na sua vida? Desde o dia que você falou assim: não, eu vou começar a ler a Bíblia, começou a acontecer o que com você? Muitas barreiras, muitos impedimentos. E qual foi a tua reação? Qual foi a sua atitude? Foi de desistir? Foi de parar? Não, pastor, eu não aguentei não, a prova foi terrível. O diabo se levantou tão pesado que eu fiquei até com medo dele. Tá, mas nós lemos aqui Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que é isso, minha irmã? Você precisa colocar uma coisa na tua mente e no seu coração: você é escolhida de Deus. Escuta, você foi selada desde o ventre da sua mãe. E é por isso que o diabo luta tão pesado contra a sua vida. E talvez até aqui você não estava sabendo como lidar com essa situação, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: hein, quando o vento começar a se levantar, entenda, o diabo está preocupado com a tua posição. Preocupado com a tua posição, com o seu posicionamento. Então ele começa a buscar estratégias para querer destruir a sua vida. Aí você pode pensar assim: pastora,
Mas o que eu faço então? Esse mesmo texto aqui, Paulo nos ensina como que nós devemos combater a batalha espiritual. Primeira coisa, grava isso na sua mente: a sua guerra não é física, porque o seu inimigo é invisível. Pior coisa do mundo é um inimigo invisível, né, irmão? Quando você vê, aí você pode dar uns tapas, né, uma voadora, né? Oh, meu Deus, fazer alguma coisa. Agora, quando é invisível. E esse texto diz, meu irmão, que não adianta você perder tempo, por exemplo, de brigar com seu marido. Seu marido é chato. Não fala para ele não que eu estou falando isso, tá? Seu marido é ranzinzo. Ele é grosso, ele é agressivo. Estou falando com as mulheres, tá? Se os homens estivessem aqui, eu ia falar de você também, tá bom? Quem sabe o seu marido tem comportamentos que te ferem, que te machuca. Aí você vai fazer o quê? Ah, pastor, eu estou doidinha para pegar uma panela de pressão e dar uma na cabeça dele. Ô, pastora, tem dias que eu estou lá fazendo comida, esse homem fica me enchendo as passinhas, dá vontade de pegar. Faz isso não. Sabe por quê? Não é ele, é o que está por trás dele. O que está por trás dele está falando no ouvido dele, ó: perturba a sua esposa. Perturba a sua esposa porque ela está me incomodando. É o seu filho agitado dentro de casa. É você se posicionar, parece que entrou um rechumirim na vida dele. O menino fica virado no zezéu, como diz os antigos, né? Eu falo esses codinomes, os irmãos do Paraguai e da Argentina depois mandam mensagem: pastor, o que você quer dizer com isso? Eu esqueço, meu irmão, que os irmãos lá também ouvem. Você começa, escuta aqui uma coisa: não adianta você bater no seu filho, espancar o seu filho, não adianta. Escuta, é você se posicionar e o diabo vai querer agitar a sua casa. Tá, pastora, mas o que eu faço? Entra na parte que eu quero ouvir. O que você faz? Em primeiro lugar, fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Porque se a batalha é espiritual, não adianta você falar, xingar, amaldiçoar. Se a tua batalha é espiritual, como é que eu venço as batalhas espirituais, minha irmã? De joelho. Joelho no chão. Se intensificar o negócio, vai para o jejum. Você vai começar a clamar para Deus. Porque se a batalha espiritual, o demônio está travando algo no mundo espiritual. Então você vai falar com o Senhor. Você vai falar para Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação. Porque falar com Ele não adianta. Bater de frente com meu filho não adianta. Bater nele também não adianta. Eu estou entendendo que isso é espiritual. Então se isso é espiritual, você vai para o joelho, você vai para o jejum, você vai para a oração. Porque com certeza Deus vai descer na terra.